Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então agora finalizar a Revolução Russa, né? Nós vamos falar das revoluções de 1917. Nas aulas passadas nós falamos sobre o contexto histórico que a Rússia vivia antes da Revolução, falamos do Domingo Sangrento, falamos da formação dos sovietes, depois nós falamos do ensaio geral, né? Que nós vimos que foi uma série de manifestações populares contra o czarismo na Rússia. Coloquei aqui para vocês uma foto dos três grandes líderes da Revolução Russa. Ao centro está o Lenin, que é o grande líder bolchevique, à esquerda Stalin e à direita Trotsky, que era o comandante do Exército Vermelho, ok? Eu vou dividir o vídeo em duas partes, porque ontem eu fiz um vídeo só e ele não conseguiu ser processado. Então nós vamos falar hoje sobre os mencheviques, ou seja, sobre a Revolução de fevereiro, março. Por que eu coloquei fevereiro, março? Porque a Rússia, ela tinha um calendário diferente do resto do Ocidente. O calendário russo era o juliano, enquanto o nosso é o gregoriano. E esse calendário, então, tem uma diferença de 13 dias. Assim, a Revolução Russa, iniciada em 23 de fevereiro, de acordo com o calendário juliano, né, o calendário russo, para nós iniciou-se em março, dia 8 de março de 1917. Essa primeira fase da Revolução, né, nós vimos na aula passada que a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial, que o exército russo era extremamente obsoleto, a Rússia ainda tinha resquícios feudais economicamente, a Rússia era dirigida por um czar, né, um czar que era absoluto na Rússia, era como se fosse um absolutismo monárquico, e nós vimos as condições, então, pré-revolucionárias. E vimos também que a população era totalmente analfabeta. Bom, tem um problema. Para Karl Marx, que é o grande idealizador do comunismo, o socialismo só daria certo em um país onde o capitalismo fosse bem desenvolvido, que permitisse, assim, que os proletariados, né, os operários, fizessem uma revolução implantando o socialismo, cujas características, quais são as características do socialismo? O fim da propriedade privada e a socialização dos meios de produção. Só que nós vimos que a Rússia tinha resquícios feudais. E nós vamos ver aqui na próxima aula dos bolcheviques a diferença entre a ideia dos mencheviques e dos bolcheviques. Os mencheviques, então, tentaram transformar a Rússia em uma república liberal burguesa. Eles acreditavam que a revolução poderia vir por meio da burguesia. E depois, com a ajuda da burguesia, capitalizando a Rússia, tornando a Rússia um país desenvolvido industrialmente, eles então implantariam gradualmente o socialismo. Então nós vimos em fevereiro, março, que a Rússia ainda estava na Primeira Guerra Mundial e que perdia território dia a dia e era aniquilado pelo exército alemão. Por quê? Porque o exército russo era obsoleto, mal alimentado e tinha armas bastante obsoletas ainda. Então, o que aconteceu? Nesse período, faltava alimentos, os meios de transporte estavam em colapso, a fome e a inflação castigavam literalmente o povo. E isso fazia com que houvesse o quê? Mais manifestações sociais, mais manifestações populares contra o czarismo. E o czar, obviamente, com seu exército, repreendia essas manifestações e repreendia com bastante violência. Até que em março de 1917, os mencheviques tomam o poder, tomam o palácio do czar e obriga o mesmo a renunciar. Então, a partir daí, formou-se um governo provisório sob o comando de Kerensky, que era um líder menchevique. Só que o que aconteceu? Esse governo provisório tentou resolver várias situações na Rússia e até que ele teve algumas melhorias. Só que ele enfrentou sérias oposições. Por quê? Porque ele não conseguiu resolver os dois problemas que mais afligiam a população russa, que era a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial e a reforma agrária. Por que a Rússia não saía da Primeira Guerra Mundial?
porque a França e a Inglaterra, vocês lembram que nós falamos da Primeira Guerra Mundial, mais a Rússia compunham a Tríplice Entente. E a França e a Inglaterra dizia que se a Rússia saísse da Primeira Guerra, eles não fariam mais investimentos na Rússia, não levariam mais indústrias, não dariam mais empréstimos à Rússia. Então, o Kerensky permitiu que a Rússia continuasse na Primeira Guerra Mundial. E esse foi o seu maior erro. E também não conseguiu fazer a tão almejada, sonhada reforma agrária para os camponeses. Então, com isso, o que aconteceu? Os soviéticos continuavam a exercer grande influência política nas várias cidades, chegando, em alguns casos, a desrespeitar as decisões desse governo provisório, tá? Para impor as suas diretrizes. Bom, nós vamos parar aqui, porque se o vídeo ficar muito extenso, eu não consigo processar. Só que daqui 2 minutinhos eu já volto para a gente fazer o segundo vídeo. Até daqui a pouco.